Oi, Manos, tudo bem? Eu sou Giovana Brasileiro e é o seguinte, a gente está aqui para o nosso penúltimo vídeo dos pontos do compromisso. E o nosso convidado de hoje é um membro muito querido, um militante da comunidade, que é o Arthur. Bem-vindo, mano! Olá, tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse pontinho do compromisso aí, que na verdade é um grande pontão que a Giovana vai falar daqui a pouquinho, e lembrando um pouquinho da nossa vocação, né, do nosso jeito de ser, da nossa forma de agir, ser comunidade, ser igreja nesse mundo onde meu Deus, então estamos juntos. Lindo, meu formador. Coisa rica. Mano, seguinte, eu já comentei contigo antes, mas vou explicar pro pessoal. O ponto do compromisso que a gente vai conversar hoje é obediência. E aí é um ponto um pouquinho mais peculiar do que os outros. Vocês vão notar ao longo do vídeo que não vão ter tantas perguntas, vai ser mais uma conversa. Porque não existe muito conceito para obediência. Então, é um vídeo que a gente está tendo muito cuidado em fazer e a gente espera que vocês gostem. Então, bora lá. Assim, como não tem muitos conceitos, eu vou partir do principal conceito, da obediência. E aí eu queria que tu falasses pra gente um pouquinho o que é a obediência pro cajuíno. Eu acho que talvez de todos os pontos que nós temos, né, dentro da nossa regra, digamos assim, comunitária, e na nossa regra cristã, de uma maneira geral, a obediência ela é um ponto fantástico, que é, às vezes, o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo. Né? Você falar sobre a obediência e você falar numa comunhão com Deus. Né? Quem obedece à vontade de Deus é aquele que está com Ele. Né? Se nós formos parar para pensar no nosso grande exemplo de obediência, né? Nosso grande exemplo de obediência é Cristo, né? É o próprio Deus encarnado. Você falar de obediência é você falar disso, da personificação de Deus em nós principalmente também. Né? E se a gente for olhar sobre a ótica da obediência, né, para a vida do cajuíno, a nossa obediência ela é seguir exatamente esse exemplo de Cristo. Né? Dentro da nossa perspectiva da espiritualidade da vocação caju, ser obediência é a nossa forma de viver a nossa vida cristã no mundo, ser ação no mundo. Quando nós falamos sobre a alegria da ressurreição, nós precisamos sim ser obedientes, nós precisamos entrar em contato com essa alegria que vibra cada dia mais no nosso coração e precisa ser extravasado. Quando nós vamos ao encontro dos irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós dobramos o nosso joelho diante do Santíssimo Sacramento, quando nós topamos entrar na loucura que é ser cristão e servir a Deus com a juventude principalmente, nesse momento nós experienciamos a obediência. Muitas vezes nós falamos sobre a obediência muito num contexto talvez de passar por cima dos nossos próprios desejos ou mortificar as nossas vontades. E sim, ela também parte desse princípio. Mas a obediência, ela não é algo que nos violenta. Pelo contrário, a obediência ela é o amor traduzido em atos e escolhas. Né? Ser obediente, no cajuíno principalmente, é você amar aquilo que Deus quer para você. Entende? É você entrar de cabeça nesse amor, nesse desejo de Deus por nós, e você optar livre, espontaneamente por Ele. Quem ama, quem entende, quem quer estar perto, né? Quem quer levar a mensagem do Evangelho, não é uma pessoa desobediente. Não tem como. São coisas incompatíveis. A obediência necessariamente ela está ligada a esse amor espiritual profundo, maravilhoso, que Deus inspira a todos nós, principalmente nós membros compromissados ou os nossos frequentadores da comunidade Casa da Juventude, né? Isso mesmo. É legal tu falares assim, porque a obediência ela vem pra gente desde o nosso batismo, né? Então é meio que um voto que os nossos pais fazem por nós e na crisma a gente reafirma isso. Mas a obediência, junto com a castidade e a pobreza,
são os conselhos evangélicos. Então, esse vídeo é o terceiro, né, desses conselhos. Então, é importante a gente ressaltar o quão importantes eles são e principalmente a obediência. Eu estava lendo no site do Vaticano, tem lá um frei estava falando sobre isso e ele falava que como a obediência ela é a base desses conselhos. Porque eu só consigo ser casta se eu obedeço aquilo que Deus me pede. E eu só consigo ser pobre se eu também sou obediente à vontade de Deus. Então, a gente procura sempre ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, Cristo era pobre, casto e obediente. Então, a gente tem que buscar sempre viver esses conselhos, né? Que eles são extremamente importantes. E dentro da comunidade a gente preza muito por isso. Então, eles são extremamente importantes. Porque quanto mais casto e pobre você é, mais você se conecta com esse amor perfeito de Deus. Né? Essa tríade dos conselhos evangélicos, elas se retroalimentam, né? Elas estão ligadas numa aliança perfeita. Né? Você, quando começa a entender esse amor, viver a castidade, o amor que é muito além do que a pura e simples sexualidade, né? Mas uma profundidade do amor e da doação muito maior, você acaba tendo obrigatoriamente o desejo de ser obediente. Né? Você, quanto mais pobre você é, quanto mais livre você é dos apegos desse mundo, né? E às vezes até da sua própria imagem, das suas necessidades mais vaidosas, digamos assim, mais incrustadas na nossa personalidade, mais você quer ser obediente, porque você vê que é o que sobra, né? E não o que sobra como algo que pouco importa, não, é o que sobra sendo o que mais importa. Né? Quando você tira tudo o que é supérfluo, tudo que não lhe acrescenta, talvez, o que sobra a raiz, né? Aquilo que é mais o cerne da nossa vida, ele vai perpassar obrigatoriamente pelo amor puro da castidade, pela entrega profunda da pobreza e pela obediência, que vai alinhavando, né, todo esse sentimento e nos botando no destino que nós devemos seguir do Cristo, né, nessa vivência dessa imagem e semelhança do projeto de Deus, do plano de Deus para nós. É fantástico, a obediência é a coisa mais linda do mundo. Outra coisa que é a coisa mais importante, eu concordo muito contigo, eu acho que tudo acaba perpassando pela obediência. Mas assim, acho que assim como a castidade e a pobreza, e os tantos outros pontos do compromisso, não é fácil. Não é fácil. Então assim, eu acho que a obediência ainda mais, às vezes a gente ouvir um não, ou ouvir alguma coisa que a gente não gostaria do conselho, da militância, é uma coisa que dói, é uma coisa que às vezes pra gente pesa. Então assim, ser obediente é também saber ouvir, mesmo não concordando. Né? A gente sabe que os planos de Deus são extremamente diferentes dos nossos. Então, a obediência, ela dói, ela exige um pouquinho da nossa mortificação, assim como todos os outros conselhos, né? Então, às vezes, talvez até falar de obediência faça mais sentido a gente falando do que não é a obediência. Então, assim, a não obediência é eu ir lá debater, eu não aceitar, é eu reclamar, às vezes até fazer muita fofoca dentro da comunidade, discordar de muita coisa. Então, eu acho que é importante a gente manter... acho que é até importante a gente manter essa postura mesmo, né? De buscar isso em comunidade, principalmente. Sim, existe um conceito que pra gente que é muito apegado, né, à nossa vida divina providência, que sempre nos guia, né? A obediência, você está abandonado de certa forma à providência divina. Né? Então, quando nós, na nossa rotina, pensamos que a obediência é equivalente, é igual, é necessariamente diretamente proporcional à quantidade de sábados que você vai cumprir, não está errado. Né? Mas isso vai muito em relação à sua perspectiva, a forma como você faz questão de vivenciar o mundo. Né? Então, em vários momentos da nossa história, tanto na minha quanto na tua, como de qualquer outra pessoa que esteja ouvindo a gente, né, conversar sobre isso, Deus ele vai deixando muitos sinais de como ele é maravilhoso e como ele cuida de nós, sabe? Então, você apostar nessa
sentido na nossa vida e que a gente precisa prezar principalmente pela coerência, sabe? Poxa, como é que eu vou dizer que eu confio em Deus, que Deus inspira a nossa comunidade, Deus inspira a nossa vida comunitária, de modo a impor as nossas lideranças, de modo a afirmar as nossas lideranças, de modo a traçar os nossos caminhos comunitários, e eu vou ficar dando para trás nesses momentos, né? E eu vou ficar questionando isso. Não faz o menor sentido, né? A gente precisa buscar ter essa relação de, poxa, se eu realmente acredito, se eu sou fiel a Deus, se eu obedeço à vontade de Deus, eu vou seguir aquilo que Ele me propuser. Não significa que a gente não possa ter o senso crítico, né, das coisas. Pelo contrário, nosso fundador sempre nos formou para isso. Ele sempre falou para a gente: quero vocês formados com uma boa crítica para que vocês possam saber o que é certo e errado. E sabendo o que é certo e errado, vocês possam acolher o chamado de Deus, vocês possam obedecer o chamado de Deus, entende? Então, todas as nossas rotinas, todos os nossos pequenos compromissos do dia a dia, seja dentro da comunidade, seja fora dela, se eles forem pautados nessa percepção de obediência e confiança, eles vão ter uma coerência inquebrável, né? Uma coerência que não se dissolve por qualquer coisa, que é isso que o cristão é. O cristão é a rocha, né? O cristão está sustentado nessa rocha, que é o amor de Deus, a obediência, o plano de Deus. Não tem como ser diferente, mas as nossas fragilidades, pelas nossas vaidades, muitas vezes pelas nossas concepções, porque eu acho que o meu pensamento talvez seja um pouquinho melhor do que o de Deus, né? Por conta de tudo isso, a gente acaba sofrendo demais com a falta da obediência. É só a gente parar para perceber, não que isso seja simples e fácil, mas parar para perceber, né? Poxa, onde está indo a minha vontade nesse momento e onde está indo a vontade de Deus? Isso, lógico, é um grande discernimento, é a interrogação que vai perseguir o cristão para o resto da sua vida, né? Então, quando você tem algum problema de obediência, de alguma coisa do gênero, você deve obrigatoriamente parar e falar: poxa, até onde eu estou querendo forçar a minha vontade aqui, e até quando eu estou deixando que Deus, a partir de quando, na verdade, eu estou deixando Deus agir na minha história e na história das pessoas que estão ao meu redor. Então, isso daí é algo inevitável, é uma sementinha que tem dentro de nós, essa dúvida ou esse desejo de controlar as coisas, mas a partir do momento que a gente resolve desapegar, ser pobre, ser humilde, ser santo, a gente vai obrigatoriamente ser obediente, não tem como desatrelar. Perfeito, é isso mesmo, mano. Mano, então, eu vou pro quadro agora, o bate-bola, porque o finalzinho dessa tua fala aí, eu acho que ele pega bastante dessa pergunta, então acho que a gente pode dar uma focada nisso. Assim, dentro do nosso documento, tem algumas práticas espirituais que nos são recomendadas para melhor vivermos a nossa vivência cristã na vida, no cotidiano. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como essas práticas espirituais nos ajudam a viver melhor esse conselho evangélico que é a obediência. Perfeito. Assim, se a gente for parar para pensar, todo organismo ele se sustenta dos pequenos nutrientes, né? A gente tem que começar pelo começo. O ser humano, por natureza, ele é ansioso, né? Ele vai querer ir direto no final. Eu quero ser pleno na obediência, né? Sem ter esforço nenhum, muitas vezes. Mas o prédio ele não começa a se construir por cima, ele começa a se construir por baixo. As nossas práticas espirituais, né, do Cajuíno são inacreditavelmente as práticas mais simples que nós podemos ter, né? Nossa comunhão, nossa oração do terço, ação de graças, confissão, entre tantas outras. Nosso objetivo, na verdade, não é que essas tão simples e tão acessíveis práticas espirituais sejam um portal unicamente de salvação por si só. Não é isso. As nossas práticas espirituais, elas nos levam a construir
estar mais próximo de Deus, a conhecer melhor a personalidade divina que muitas vezes vem tocar em nós. Então, como é que eu posso ser obediente se eu não consigo ser silente para rezar o terço? Como é que eu posso ser obediente se eu não consigo regrar a minha vida para conseguir ter uma frequência de confissão e uma frequência de comunhão? Como é que eu vou ser obediente se eu não reconheço com alegria e amor aquilo que Deus fez por mim no meu dia? Como é que eu vou ser obediente se eu não tenho o objetivo de estar em constante intimidade com Deus através da minha oração pessoal diária? Entende? São, na verdade, atributos que eles não vão brotar nada no nosso coração. Apesar do homem ter essa centelha divina, né, que nos capacita a conhecer a Deus, a reconhecer a Deus nas coisas, a gente precisa também fazer a nossa parte. As nossas práticas espirituais, elas nos permitem, bem vivenciadas, construir esse edifício de forma regrada, de forma orientada, consciente e de forma sólida. O cristão que é verdadeiramente firme nas suas práticas espirituais, ele com certeza vai ser um cristão obediente. A gente fica muito apegado, tantas vezes, ao extraordinário, aquilo que é cinematográfico, né? A pirotecnia espiritual, mas dentro desse contexto, talvez Deus queira a simplicidade de uma oração no terço, né? E a gente acatar isso também é obediência. Então, todas as vezes que você tenta se moldar a forma como Deus lhe fez, respeitando o seu tempo, respeitando o tempo de Deus, ordenando a sua vida, sendo equilibrado no seu dia a dia, você nada mais, nada menos está exercitando a própria obediência e dando meios para que Deus lhe apresente todos os outros caminhos. Aquele que confia em Deus não se arrepende. Aquele que tira um tempo do seu dia para fazer suas práticas espirituais, ouve a voz de Deus, é feliz, é tranquilo, é pacífico. Aquele que está em paz consigo mesmo e com Deus, ele com certeza vai ter a melhor noção do que é a vontade de Deus, o que é necessário para ele fazer em cada momento da vida. Nossas práticas espirituais são maravilhosas, até porque foram nos ensinadas pela própria igreja. Não são práticas exclusivas do Cajuíno, pelo contrário, nos fazem um com a nossa igreja, que também é uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Ser de um com amigos, ser de um com os vossos irmãos. E assim, a nossa comunidade cristã, o nosso céu, fica muito mais concreto, muito mais palpável e visível no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Perfeito. Sabe uma coisa que eu estava lembrando muito enquanto tu falaste de simplicidade, às vezes a gente quer o extraordinário e tudo mais. Eu acho que, sobretudo, buscar obediência é uma escolha. Então, para ser obediente, a gente tem que querer ser obediente. Não é a gente, é justamente isso. Às vezes a gente almeja muito, tipo, eu quero chegar lá na santidade. Mas e o caminho para chegar na santidade? Não é fácil. Então, é uma escolha diária. E Santa Teresinha, ela é uma santa que ela fala muito dessa pequena via, que é a via da simplicidade. Ela até associa esse caminho à santidade como uma escada. Ela fala que tem vários degraus e cada um sobe no seu ritmo. Tem pessoas que, incrivelmente, vão subir mais rápido do que outras, mas que o final é o mesmo, então todos somos capazes de chegar lá. Depende do quanto a gente quer, do quanto a gente busca, e a gente luta por isso no nosso dia a dia. E assim, é interessante a pequena via de Santa Teresinha porque ela fala justamente isso. Ela não fala do extraordinário, ela fala do ordinário, ela fala do dia a dia. Então, e ela falava isso da entrega profunda a Deus. Ela dizia que ela não conseguia fazer coisas gigantescas, obras de grandes santos, ela não tinha forças para isso. Então ela rezava muito terço, dava muita ação de graças, fazia muitas orações pessoais diárias. Então é incrível como a vida dos santos, estou falando de Santa Teresinha aqui, mas claro que tem muitos outros que nos ensinam isso, como é uma pequena via de santidade mesmo, como os simples nos leva a Deus. Então é muito interessante isso. Até que ponto nós mesmos podemos o extraordinário? A nossa capacidade por nós mesmos é muito pequena. A
Até os grandes santos fizeram grandes prodígios por misericórdia de Deus, não pelo seu esforço pessoal. Deus permite que os milagres aconteçam e Ele opera, não é em nosso nome, é no nome dEle. Então, o que é que cabe a nós efetivamente? Pequeno, que é do nosso tamanho, ou talvez até maior do que nós um pouquinho, né? Se nós formos ver, mas a nós cabe exatamente isso, que é pequeno, porque o extraordinário ele é divino. Enquanto a gente estiver buscando fazer o extraordinário com as nossas próprias mãos, nós vamos ser mal sucedidos. Mas uma vez que nós agarramos aquilo que é nosso, aquilo que é próprio da nossa dimensão humana, pequeno, extraordinário, perdão, a nosso rotineiro talvez, a gente vai com certeza abrir brechas para que Deus faça o extraordinário dentro desse ordinário. Se a gente for olhar, os grandes milagres, eles não foram talvez transformar água em vinho, eles não foram abrir o mar vermelho, eles foram corrigir e consertar o coração do homem, salvar o coração do homem. Essas coisas exteriores, elas são maravilhosas para os nossos olhos, mas para o nosso coração é o que Deus faz por dentro, dia a dia. Uma árvore não cresce do nada, joguei uma gota de água em cima de uma semente e caiu. Não. Deus vai fazendo milagre dia a dia. O semeador semeia, joga a sementinha, cobre a plantinha lá, terra, joga a água, mas quem vai fazer a árvore crescer? São os milagres do dia a dia. Então, se o agricultor não regar a semente, muito provavelmente não vai ter nada saindo dali. Pode até ter, se Deus assim quiser, mas precisa que ele tenha essa disposição para ir lá todo dia fazer a parte dele. Mas quem vai fazer a árvore crescer e o fruto nascer vai ser Deus. Então, se a gente não começar do começo, não espere que o final aconteça do jeito que a gente está sonhando. A gente precisa ter essa humildade, ter esse desejo de ver o grande acontecendo no pequeno, e dando a Deus o poder que é dele, não nosso. Senão a gente não vai deixar ele fazer o trabalho dele e também não vai fazer o nosso. A questão da obediência, existe um padre jesuíta do século XVIII, mais ou menos, que se chama Jean-Pierre de La Salle. Ele era um padre extremamente observador e extremamente dócil à vontade de Deus. E nos seus escritos, nas suas oportunidades de meditações, tudo que ele queria, dentro do contexto da obediência, era principalmente a coerência, como a gente falava, e a simplicidade. São duas coisas que vão caminhar juntas obrigatoriamente. Se você bem rezar por isso todos os dias e você se dispuser a viver o que Deus prepara para você, muito mais do que cumprir os seus apontamentos e agendamentos, a obediência ela vai acontecer. Se você se preocupar em agradecer por cada situação, por cada novidade que vai acontecendo na sua vida, por mais horrível ou insuficiente que ela possa parecer no seu dia a dia, mais próximo você vai estar da obediência. É um exercício, sim, exige desapego, sim, exige confiança, sim, nós temos dificuldade nisso, mas o prêmio para essa confiança e para essa obediência é nada mais, nada menos do que a vida eterna. Enquanto nós estivermos caminhando para o lado errado, no processo, isso vai ficar distante de nós. Mas o que o homem precisa entender é que muito mais do que atravessar o mar a nado, basta que ele encontre a barca de Deus que está esperando por ele para fazer essa travessia. E muitas vezes está do nosso lado e nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos muito preocupados contando as braçadas que nós vamos ter que dar para chegar do outro lado da margem. Então, a vida acelerada que nós temos e a nossa preocupação excessiva muitas vezes atrapalham a nossa obediência. E é uma necessidade nossa buscar desacelerar, buscar pensar
mais a prudência, a oração, a espera, para que a obediência seja sólida dentro da nossa rotina e a partir dela a gente possa efetivamente encontrar a santidade e não simplesmente ficar esperando que a santidade chegue, né? E vai para o momento de oração, vai para o renascer, vai para a Páscoa Jovem, chora, né? Promete mundos e fundos e no final das contas não sai do lugar. A gente precisa ir devagar e sempre, né? Mas nunca ficar parado no mesmo lugar ou dar grandes sprints que nós não consigamos sustentar. O fundamental é a nossa constância e isso precisa ser a marca registrada do cristão católico e do membro compromissado, do frequentador da casa de juventude, do vocacionado da alegria do Cristo ressuscitado. Esse é o ponto de todo nossa reflexão, talvez, né? Nosso desejo, nosso objetivo e a nossa oração diária. Isso é o que eu faço de oração para mim todos os dias de manhã, para minha esposa, para minha família, né? Que eu faço para os meus irmãos de comunidade e que eu transmito agora também para todos vocês, né? que nos ouvem, né? Para todos que nos assistem, que desejam efetivamente ser pessoas mais obedientes na pureza e na essência da palavra. Tá? Então, acho que é essa a nossa reflexão maior. É isso mesmo. Sabe uma coisa que tem até no nosso compromisso, no documento? Lá a gente diz que a gente só obedece porque a gente acredita. Então, isso é muito importante. Talvez seja só mais um complementinho de tudo isso aí que tu falaste, que foi perfeito. Tô até com medo de falar aqui e estragar o que ele falou, pra vocês ficarem com a reflexão aí. Nada, é isso mesmo. Para obedecer, a gente precisa amar, a gente precisa conhecer. Se a gente não se permite a intimidade com Deus, não existe obediência. Existe uma pseudo-obediência. Existe o você criar na sua própria cabecinha o que você acha que Deus quer. E, na verdade, isso é uma manipulação, né, que nós tendenciamos a fazer. Mas quando nós conhecemos de verdade a Cristo, nós temos um encontro pessoal com Deus e nós, de fato, somos tocados pela sua graça, aí a gente sabe a diferença, a gente sabe como é manipular as coisas de Deus, porque isso não nos preenche, não é o suficiente. As nossas manipulações, elas nunca vão ser o suficiente para preencher, né, o espaço de Deus nas nossas vidas. Então, esse ponto que tu citaste, ele é maravilhoso. A gente precisa, sim, estar cada vez mais aprofundado nisso daí. Não dá para simplesmente também achar que a gente vai ser obediente sem nunca ter conhecido a fé de uma forma madura. Nós precisamos sair do lugar, precisamos ler a nossa Bíblia, nós precisamos ter as nossas formações, nós precisamos buscar a Deus em tudo. E aí, se apresentando a nós vamos ter condições de entender o que é obediência. Não dá para ficar de braços cruzados, achando que o conhecimento será infuso, né? Que o conhecimento brotará dentro de nós. Isso não existe, gente. A gente precisa ser muito objetivo nesse nosso trato, muito realista. A gente é realista para tantas coisas e às vezes a gente quer ser tão todo para a vida espiritual, a gente quer mirabolar 1 milhão de coisas e esperar que tudo aconteça. Sendo que a gente sabe que se a gente não puder ir trabalhar todos os dias, não puder estudar todos os dias, a gente não vai passar na prova, a gente não vai ser promovido, a gente não vai conseguir botar comida na mesa. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. Se nós não fizermos o feijão com arroz, talvez, se a gente não se esforçar, né, nesses nossos avanços diários de estudar, de saber de onde vem, de frequentar a igreja, né, de buscar novas formas de espiritualidade, a gente vai ficar sempre no raso. Isso não preenche a vida do cristão de forma nenhuma. É verdade. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então é muito importante a gente ir atrás disso. Foi o que eu falei lá no comecinho. É uma escolha diária e a gente tem que querer buscar isso. Exatamente. É isso mesmo. Bom, manos, então foi esse o nosso papo sobre obediência. Como a gente adiantou desde lá do começo, talvez seja um pouquinho mais fácil falar da obediência dizendo que ela não é, né? E a gente sabe que é uma busca diária, isso foi muito falado aqui, que não é fácil, mas que depende muito da gente.
Mano, Arthurzinho, muito obrigada pela tua entrega, pela tua disponibilidade, pelo teu testemunho. Eu sei que é difícil estar corrido, daqui a pouco ele tá saindo correndo para um plantão, mas arranjou um tempinho para isso. Então, muito obrigada em nome do conselho, em nome do grupo de comunicação, pelo teu sim e por estares aqui compartilhando um pouquinho disso com a gente. Amém. Obrigado, eu que agradeço. É sempre uma grande satisfação a gente falar daquilo que a gente é, efetivamente. A vocação no caso da juventude, ela não é externa, ela não é um adereço, pelo contrário, ela corre nas nossas veias. Cada vez que nós somos convidados a falar sobre a nossa vocação, sobre aquilo que a gente busca viver, não que nós sejamos perfeitos, obviamente, todos nós temos as nossas dificuldades, mas isso aquece o nosso coração. Nós lembramos dos nossos pontos de partida, das nossas metas, através dessas pequenas formas de evangelização, talvez a gente possa citar assim. Deus nos mostra qual é a nossa verdadeira essência, o que Ele quer de nós, nos convidando para isso, nós atendendo a esse chamado, nós somos sim obedientes e nós conseguimos vislumbrar essa nossa vida celestial aí que em breve chegará um dia para todos nós, se Deus assim permitir. Amém. Muito obrigada, viu, mano? Nada, obrigado, viu? Você foi maravilhosa, muito paciente comigo. Aí são bastidores já, mas tudo bem. Bom, manos, então foi esse nosso vídeo. A gente espera que a gente tenha somado e contribuído um pouquinho aí para a formação de vocês, para o conhecimento de vocês também. Conversando depois com o Arthur, ele me sugeriu esse livro aí que tá passando na tela para vocês. É muito bom, fala bastante sobre essa obediência e é um livro bem direto, sabe? Bem didático. Então ele recomendou também. Como esse é o último dos 3 conselhos evangélicos, como eu comentei acho que no comecinho do vídeo, né? São 3, é a obediência, a castidade e a pobreza. Como esse é o último, a gente está colocando aí embaixo na descrição do vídeo um link para o site da Shalom, que eles têm uma formação que fala um pouquinho sobre esses 3 conselhos e é muito bacana. A Shalom é muito bom para isso também. Em termos de formação, é muito bacana todo o conteúdo que tem no site deles. Então, acho que vale a pena para você que se interessar e quiser ler um pouquinho mais sobre. É bem bacana esse material que está nesse link aí na descrição. No mais, vão se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @comunidade Caju, no Instagram, Facebook e Twitter. Sigam o Instagram dos nossos núcleos, Caju SP e Caju Marabá. E muito obrigada pela companhia e até o nosso último vídeo semana que vem. Tchau!